Bom dia, boa tarde, boa noite, Criatório Baccarini, Márcio Baccarini. Vamos fazer mais um vídeo agora sobre uma condição em que vários colegas vêm indagando sobre qual é o problema e o que fazer, né? É o que nós chamamos de peito seco das aves, ou algumas pessoas em alguns lugares chamam peito em faca, que na realidade é uma situação, né, em que o galo ou a galinha vai perdendo a musculatura do peito, né, e o osso externo então fica exposto. Então fica aquele peito como se tivesse secado toda a musculatura e ficado só osso ali naquele lugar. Então muita gente indaga que doença é essa, né, e como eu trato. E existe uma porção de falação aí, uma quantidade de gente inventando moda, né? Enquanto é uma situação relativamente fácil da gente estudar, basta a gente querer, né? Eu vou colocar aqui no flipchart para que a gente possa entender esse problema. Então lá, o problema então da agora é o que nós chamamos de peito seco. Eu escrevendo seco com C, precisa voltar para o latim. Peito seco, né? Então a primeira coisa que eu vou falar a respeito disso é que peito seco em si não é uma doença, né? Vamos entender isso aqui para que a gente possa raciocinar e inclusive agir de uma forma bastante direcionada ao problema, tá? Sem ficar inventando modismo. O peito seco é uma situação de uma doença crônica em que, por alguma razão, que a gente ainda não, nós vamos definir algumas causas, mas por alguma razão, essa ave vem entrando num processo gradativo de caquexia, ou seja, de desnutrição, ok? Então, assim, vocês imaginem uma ave, né, que por algum motivo, não vão colocar os motivos ainda, por algum motivo, né, ela vem se desnutrindo. Então, não é só o peito, mas toda a musculatura da ave vai se consumindo, né? E a galinha vai ficando magra, leve, né, levinha, magra, e o peito fica bastante proeminente. Por isso que se fala em peito seco. Mas, se a gente olhar essa ave, vocês vão ver que toda a musculatura, também a musculatura da coxa, a musculatura da asa, toda ela está atrofiada, né? Então, assim, essa ave entrou num processo metabólico negativo, tá? Então, essa é a situação que nós chamamos de peito seco. Ela não é uma doença, é uma consequência de vários problemas. Vários problemas podem ocasionar isso. Portanto, o tratamento, né, para quem quer fazer, né, o tratamento vai depender da condição da identificação, da condição do problema que está ocasionando essa situação chamada de peito seco. Tá ok? Eu vou pôr aqui no quadro, né, só uma ideia, né, do que é o problema, né, e das causas e consequências, das causas, né, mais prováveis que possa originar essa situação. Então vamos fazer o seguinte, eu vou pôr aqui no flipchart aqui, ó. Vamos desenhar uma galinha aqui, né? Vocês imaginam assim, eu para desenhar, eu sou uma beleza, né? Então vamos dizer que isso aqui é uma galinha, né? Vamos pôr uma cristinha assim só para não ficar feio. Vamos dizer que isso aqui é uma galinha, né? E o peito seco é uma condição em que vários fatores ocasionam um problema de desnutrição nessa ave. Quais são os fatores, primeiro, os mais comuns?
os quadros infecciosos, né? As infecções. As infecções, né? O parasitismo, né? Ou seja, os parasitas, né? Entre as infecções, principalmente aquelas que atingem o aparelho digestivo da ave, né? Aí nós vemos Newcastle, né? Newcastle. A coccidiose, que é muito comum. Nós vamos falar sobre a coccidiose em um outro vídeo, que é uma infecção por um protozoário chamado Escherichia, né? Então, nós temos esses quadros em que infecções, parasitas, vemos aqui alguns exemplos, né? De alguma forma atacam essa ave, né? E vão levando ela devagarzinho para um quadro de desnutrição. Então, vocês olham o seguinte, essa situação, se ela acontece, ela tem que ser uma situação que, de certa forma, se cronifica, né? Você imagina assim, um Newcastle, né, uma forma aguda e grave, vai matar a ave, não vai dar tempo dela se desnutrir. Mas nós temos quadros de Newcastle, inclusive de Marek, né, de coccidiose e mesmo de outras verminoses, em que a desnutrição é gradativa, né? Então aquela ave vai ficando cronicamente doente e vai ficando desnutrida, tá? Mas nós temos outros fatores. Por exemplo, os problemas de nutrição, né? Que tantas vezes a gente fala, né? Tantas vezes a gente fala, né? Que os problemas nutricionais, eu coloquei aqui, ó, nutrição, os problemas nutricionais não é só a falta de comida, tá? Se fosse só a falta de comida, a gente podia até dar um peteleco no cara, você deixando sua ave morrer de fome, né? Mas não é só a falta de comida. Os problemas nutricionais são alimentações inadequadas, né? Desbalanceadas, tá? É comum, por exemplo, pessoas que abusam muito do uso de algumas rações inadequadas para a ave, como, por exemplo, as rações para ruminantes e as rações para cavalo, né, que não são adequadas para a ave, tem muita fibra. Então, essa ave pode se desnutrir apesar de encher o papo, né? Vamos dizer assim, quer um exemplo muito claro? Por exemplo, eu vou te dizer assim, eu tenho uma ave e começo a dar para ela milho de plástico, tá? Ou seja, um milho que ela não vai digerir. Ela vai encher o papo, mas vai ficar desnutrida, porque aquele milho não vai ser digerido, tá? Então, assim, não é só a ave não tá comendo. Às vezes ela tá comendo, tá com o papo cheio e tá com problema de desnutrição, né? Excesso de proteína, né? Excesso de fibra, excesso de carboidrato. Quando a coisa está desbalanceada, vai mal, né? Outra coisa que acontece com a nutrição são alguns tipos de ração que tem no mercado. Eu já chamei atenção para vocês a isso. Atentem muito para a questão de ração. Tem umas rações que infelizmente são porcaria mesmo. Você pega aquilo, você vê que aquilo não tem nem cor. Parece que é um troço feito só de fibra de farelo de soja, sei lá, mas uma porcaria, né? Não tem nutrientes, tá? A complementação da alimentação com nutrientes tem que ser cuidadosa. Excesso de proteínas, excesso de vitaminas, eu já disse para vocês. Às vezes o cara quer entupir a ave com alguma vitamina ou nutriente, etc. Pode ocasionar isso, né? Aves presas sem ter acesso a espaços onde tem areia. A ave precisa de areia, eu já falei isso para vocês. Ela tem que engolir pequenos pedregulhos. Esses pedregulhos, bem pequenininhos, eles vão para a moela,
né, que é um estômago muscular da ave, e lá na moela essas pedrinhas ajudam a triturar os alimentos. Então a ave precisa ter acesso a isso. Às vezes o sujeito cria a ave, né, o tempo todo sem deixar pôr o pé no chão, né? Então essa ave não tem, né, não tem acesso a essa areiazinha e ela provoca uma desnutrição por não ter condição de digerir bem o alimento. Tá? Eu falei isso para vocês, né? Desde pequenininho, sempre manter lá uma vasilhinha com um pouquinho de areia. Não pode ser areia de mar, é areia, né? Areia de mar tem muito sal, então tem que ser areia mesmo, comum, né? É bom, parece coisa de doido, mas não é. É bom lavar bem essa areia, né? Ter certeza que ela não está contaminada com nada, deixá-la bem seca, colocar uma vasilhinha lá no pinteiro e depois os frangos, os galos, sempre tá num lugar onde tem areia. Passeador, por exemplo, é muito bom você pôr areia no fundo, o galo vai comer um pouquinho de areia, tá? Então, os problemas de nutrição, que não é só a falta da comida, né? Bom, nós ainda temos outras situações, e uma delas é o estresse, tá? O estresse, embora a gente ache que não dá problema, né? O estresse, né? Ou seja, a ave mantida em condições inadequadas, né? Vamos dizer assim, viveiros escuros, sujos, né? A ave em lugar úmido demais, né? Ou a ave eu tinha um amigo, por exemplo, que ele tinha os viveiros dele lá, e ele tinha uns cachorros, os cachorros via latindo para os galos, estressava o frango não podia ver um galo que já escondia lá no fundo da gaiola, né, com medo do galo, do cachorro, e o cachorro latia, assustava a ave, né, criatório com C maiúsculo, deve ser um lugar calmo, tranquilo, né? Não pode ser um lugar barulhento. Eu já falei assim, até, por exemplo, o local onde você trabalha seus galos com a mão ou mesmo, né, quando você faz algum traquejo, algum treino, esse lugar não deve ser dentro da cocheira, porque estressa os galos, eles ficam agitados, né? Então, assim, você vai, tira o galo da gaiola, você vai trabalhar com ele de mão, vai para outro local separado, você trabalha com o galo sozinho. Ah, vai traquejar? Vai, então traqueja fora daquele ambiente para evitar o estresse, tá? Obviamente que não é o estresse agudo, o estresse assim, houve um problema, vamos dizer assim, que de repente um cachorro entrou no seu criatório, lá onde você prende seus galos, ou no meio dos passeadores, os galos revoaram. Não é isso, não. É aquele estresse permanente, contínuo, né? É frequente, né? Esse estresse prejudica muito a ave, tá? O estresse de manter a ave dentro de uma gaiola e dentro do passeador sem ele ter acesso às galinhas. Eu já falei isso para vocês também em um outro vídeo, que o galo deve ter, pelo menos uma vez ou outra, acesso à galinha, né? Para que ele, né, exerça o seu papel de galo, né? Ele cruze a galinha, ele se sinta galo, né? Para que ele defenda seu território e tire o estresse do galo, né? Você pega um frango novo, né? Aí 11 meses, prende na gaiola e vai brigar daqui 6 meses, esse tempo todo o frango, né, fica estressado, né? O frango tem essa necessidade biológica. Isso não é nenhum favorecimento, não. É uma necessidade biológica. E se você não favorece o frango nisso aí, ele fica estressado, tá? Ele fica estressado. Então nós temos aqui, ó, as infecções, parasitas, Newcastle, coccidiose, verminoses, né, erros de nutrição, estresse, né? Tudo isso pode terminar. Aí eu estou falando assim, terminar numa situação, né, que é a desnutrição crônica, e essa desnutrição crônica vai consumir a musculatura do galo e ele vai ficar com aquele peito seco, né? É uma situação que ocorre em várias aves, não é só galo de combate, isso acontece em galinha comum, isso acontece em passarinho, isso acontece em uma porção de aves, né?
Tem algumas aves, por exemplo, não é o caso dos nossos galos, não são assim, mas tem algumas aves também que se apegam muito ao dono. E às vezes simplesmente o fato do dono ou desfazer daquela ave, né, ou passar para outra pessoa cuidar, o estresse gerado por isso pode ocasionar esse problema. Outra situação, né, que pode ocasionar esse tipo de problema é o uso inadequado de antibiótico. Né? Eu venho falando isso várias vezes também, já falei em outros vídeos. Aí tem que ter um cuidado, um bom senso muito grande no uso de medicamento, né? Principalmente injetável. Né? Muito cuidado no uso de antibiótico, não ficar usando isso com uma frequência inadequada. Tá? Por quê? Esses antibióticos também, eles matam a flora intestinal do galo, né? Matam a flora intestinal. Então, a razão de dar problema é justamente matar a flora intestinal que existe normalmente no galo e que serve para a produção de algumas enzimas que ajudam na digestão do animal, né? Então, aquela pergunta que foi feita, né, a respeito de dar leite para o galo, em que eu falei, ó, existem algumas bactérias que produzem lactose, essas bactérias estão lá no término do intestino delgado, lá na região do seco, começo do intestino grosso. Então, se você mata essas bactérias, né, essa produção de lactase acaba, e isso prejudica a digestão do galo. E outras bactérias também, que são bactérias que vivem em simbiose, ou seja, vivem adequadas ao aparelho digestivo, produzindo várias substâncias, enzimas em geral, que ajudam a digestão. Então, o excesso de medicação, o excesso de antibiótico, além de provocar resistência de algumas bactérias ao antibiótico, que é um grande problema, né? Além disso, causa também a destruição da flora intestinal. Né? Então nós temos que ter um cuidado, tem que ser parcimonioso mesmo, você tem que ser parcimônia, ter mesmo, vai usar antibiótico, tá? Qual a razão, motivo, circunstância, e esse é o antibiótico adequado, e se você não sabe, procura saber, não é com seu vizinho, não é com seu amigo, procura saber de um veterinário, de alguém, né, que tem conhecimento técnico na área, para ver se aquele antibiótico é adequado. Eu vejo às vezes vídeos no YouTube assim, esse antibiótico aqui é muito bom. Eu gosto muito desse antibiótico aqui, esse antibiótico é uma beleza. Mas pra quê? Não, é um antibiótico bom. Não, pô, antibiótico bom. Antibiótico bom, ele é bom se ele for adequado ao quadro, né, à infecção, né? Vou dar antibiótico para boba, vou dar antibiótico para Newcastle. Não adianta antibiótico, a não ser que exista junto com a boba uma infecção secundária. Eu falei isso, né? Mas se não tem uma infecção bacteriana, o antibiótico não mata nenhum tipo de vírus. Então não adianta dar antibiótico para matar a doença viral, né? Se você tem Newcastle, não adianta você dar antibiótico. Newcastle é uma doença viral. Né? É um vírus que provoca a doença. E vírus não é assim, o antibiótico não destrói vírus. Então, não adianta. Né? Mas aplicar inadequadamente o antibiótico nessa hora, você não só pode prejudicar mais a ave, que você mata a ave já está doente, você ainda mata a flora bacteriana, aí você vai jogar ela no buraco. Né? Agora, vamos lá, né? Por isso, já que essa é uma condição crônica, ou seja, esse quadro se instala devagarzinho e é de repente você fala, peguei a ave, ela está com isso. Não, então peraí, então você não está adequado, né? Porque não pode ser de repente. Vocês lembram que eu coloquei lá no manejo dos galos? Aliás, desde os pintinhos, né? O peso é um fator importantíssimo para a sua criação. É o peso. O peso fala muito sobre a condição clínica da ave. Né? Por exemplo, os pintinhos têm que estar ganhando peso gradualmente. De repente, um para de ganhar peso e os outros continuam, então está havendo um problema ali. Então, pesar um pintinho é a coisa mais simples do mundo. Mais simples. Às vezes, eu fiz uns vídeos pesando, depois
Até um cara falou assim comigo, você acha que você pesou errado? Eu pesei mesmo, eu pus a balança, né? Numa configuração para pesar uma coisa e pesei, até deu uma diferença de peso aí. Não, isso não tem importância, eu estava mostrando era a necessidade de pesar. É, pesar desde pintinho, desde o dia que ele nasce, né? Aí, enquanto pintinho, com muita frequência, quase toda semana, né? Depois, à medida que o tempo passa, eu fui falando aí, a gente vai espaçando essas pesagens, mas nunca deve deixar de pesar suas aves. Não dá trabalho, gente. É pegar a ave, pôr em cima da balança, anotar, né? E anotar o peso. Por quê? Você começou a perceber que a ave está perdendo peso, né? Perdeu peso, tira ela da sua criação, põe ela para um canto. Porque, por exemplo, se ela for uma ave com uma doença contagiosa, né? Ela não vai contagiar as outras, separa ela de uma vez. Se for uma coccidiose, por exemplo, você tem que separar ela, inclusive você tem que remanejar todas as suas aves do ambiente, porque a coccidiose ela é altamente infecciosa, né? E ela espalha o diabo do protozoário na região, no seu galinheiro, e ela vai pegar várias aves suas, né? Então, assim, se você começou, notou que tem diferença, separa essa ave e fica de olho no que está acontecendo, né? Todo bom criatório tem que ter um lugar de quarentena, né? E não é uma coisa assim, tem que ser um troço absurdo. Se você fizer numa área totalmente isolada do seu criatório lá, você deixar lá, né, um espaço lá, ou dois galinheirinhos, ou umas duas, três gaiolas lá, dá para você fazer, né? Tranquilamente, sua área de quarentena. Nenhuma ave deve entrar dentro do seu criatório sem passar por ali e você observar ela durante um tempo, né? E a mesma forma, qualquer ave que você achou que não está normal deve ir para lá, até se esclarecer o problema. Então, aí vem a questão, se a sua ave chegou a ter peito seco, que você notou só depois que aquilo atrofiou, então você não está cuidando bem de suas aves. Suas aves devem ser pesadas, os galos presos nas gaiolas, devem ser pesados no mínimo uma vez por semana. Tá? Galo no trato, então nem se fala, né? E esse peso tem que ser anotado na ficha do seu galo. Eu vou mostrar depois, não agora, porque eu tenho que pegar, eu vou até imprimir, né? Eu vou imprimir uma ficha de controle que eu faço, né, dos galos, né, quanto a peso, quanto a outros características do galo, e vou mostrar para vocês, né? O peso é um fator importantíssimo. O peito seco é uma doença que se manifesta de forma crônica, então o peso vem caindo, vem caindo, vem caindo, então você tem a obrigação de identificar o problema bem antes dele se tornar uma ave totalmente caquética, né? Bom, aves com doenças que evoluem para peito seco, elas têm algumas características que a gente pode observar nessas aves. Eu vou mudar aqui no Flipchart, né? Então, olha aqui. Primeira coisa, que é uma questão de observação, acho que quase diária, né? São sinais e sintomas de que a ave pode estar evoluindo para um quadro desse. A primeira coisa, né? A ave que está se alimentando mal, né? Ou seja, anorexia. Anorexia, ou seja, a ave não tem apetite, né? A ave perde o apetite. Uma outra condição, né? Ou seja, se você põe comida para a ave, ela não alimenta normalmente. Quando você tem um grande quantitativo, e isso aí é comum quando você tem pintinho, né? Você tem lá 20, 30 pintinhos juntos, é bom observar. Mas às vezes passa batido, você não vê que um pintinho daquele não está se alimentando, né? Às vezes o pintinho, a ave se alimenta, mas ele fica o tempo todo com papo cheio, né? Papo cheio. Essa condição, né, da ave manter, né, o papo cheio o tempo todo, né? Que muita gente aí faz o seguinte: o que eu faço, né? Meu galo empapou, né? O que eu faço?
A primeira coisa que você deve fazer antes de fazer qualquer coisa, separar essa ave do seu criatório, colocar lá na quarentena e deixar ela sem alimentação. Por quê? É preciso ver se aquele papo está se desfazendo ou se ela está comendo o tempo todo, né? São duas condições bem diferentes. Eu tenho uma ave, né, que está doente, ela está entupindo de comida porque ela está ficando desnutrida, então ela sente fome apesar de comer, tá? É comum em aves que têm diabetes. A diabetes está em galo, dá, né? Dá em aves também. A ave também tem pâncreas, produz insulina, né? É raro, não sei, porque eu nunca vi uma estatística a respeito disso. Mas existem algumas doenças em que, apesar de se comer muito, se emagrece, né? Marek, né? A forma da Marek, que é aquela fórmula de Marek visceral que forma verdadeiros tumores dentro da ave, muitas vezes a ave come e aquilo não é absorvido, né? Erros alimentares, né? Quando a galinha empapa muito, ela deve estar comendo fibra demais, né? E a fibra não é muito digestível para a ave, tá? Então, assim, às vezes o papo tá cheio o tempo todo e não esvazia. Primeira situação. Segunda situação, apesar de esvaziar, a ave entra e enche o papo o tempo todo, que papão enjoar. Então, assim, a ave com o papo cheio e perdendo peso, né, é uma coisa para a gente desconfiar, né? Ave arrepiada, né? Ave que mantém-se arrepiada, isolada, né? A ave que se isola das outras, né? Ave que se assusta facilmente, né? A ave fica assustada, né? Facilmente. Aí você não sabe por quê, né? Que aquela ave, a hora que você chega no lugar, aquela ave fica desnorteada, assustada, né? Ela pode estar com alguma encefalite, ela pode estar com algum problema, né, de estresse, e ela fica naquela, né, aquele comportamento anormal, né? Água que bebe muita água, né? Eu já vi uma situação, já tive um frango assim, né? Ave que tem uma polidipsia, né? Ou seja, bebe água demais, né? Fica com o papo o tempo todo cheio de água, né? As fezes são um excelente foco para a gente observar, né? O que a gente vai observar nas fezes? Qual as fezes aqui? O que a gente observa nas fezes? Fezes é uma boa ideia de como está o intestino dessa ave, né? Então, assim, primeiro, olhar se as fezes têm consistência normal, ou se está tendo diarreia, se essa diarreia é verde, se essa diarreia é muito líquida, se tem sangue nessa diarreia, né? Então, por exemplo, a coccidiose começa a dar uma diarreia muito frequente, né? E às vezes com raias de sangue, e aquela diarreia líquida, né? Frequente, líquida. A cloaca da galinha ali, as penas da cloaca ficam toda emplastrada, né? Por causa desse tipo de fezes. Então, assim, às vezes você vê que a ave tem dificuldade para defecar, ela fica fazendo força para defecar, né? Que é um outro problema. Então, todos esses sinais, eles são importantes para a gente, mas o mais importante aqui, né, é o peso, o acompanhamento do peso da sua ave, né? Então, quando eu falo em pesar a ave com frequência, não é por frescuragem, né? Tem uma razão de ser, e a razão é justamente isso aí. Agora, questão, né, sine qua non para a gente descobrir. Vale a pena, né? Vale a pena procurar a causa e tratar galo ou galinha com uma síndrome de desnutrição dessa? Não vale. Não vale a pena, tá? Por que não vale? A não ser que seu galo seja uma coisa excepcional, tá? Excepcional. Tem que ser um galo. Primeiro, dificilmente a gente consegue descobrir a causa. Quando descobre a causa,
muitas vezes a causa é grave, né? Vamos supor, é um maré, que é coccidiose, etc. Remédio muito caro, né? Um tratamento caro. Essa ave vai combater? Nunca mais, nunca mais. Não adianta querer recuperar, nunca mais vai combater. Então, é o tal radicalismo que todo mundo fala, você é muito radical. Não sou radical. Se você está criando um galo para combate, esse galo teve uma desnutrição crônica, né? Se isso aconteceu enquanto era pintinho, franguinho, ou seja, em fase de crescimento, já está prejudicado para o resto da vida, né? Não vai crescer, não vai ter aquela saúde necessária para apresentações. Se isso acontece no momento em que você está fazendo o trato do galo, e se você resolve que vai recuperar esse galo, bem, beleza. Só que isso vai atrasar em 6 meses, 1 ano, e eu quero saber se você conseguir descobrir o que é para você fazer um tratamento correto, eu vou te falar um negócio, dispensa porque o custo é muito alto, o tempo vai ser imenso, a não ser que o galo seja um top super especial, né? Uma ave, um reprodutor muito especial, então tudo bem, né? Você vai investir, mas vai saber que essa ave, por exemplo, se for reprodutora, vai ficar com a pulgazinha atrás da orelha o resto da vida, né? Se for, por exemplo, um mareque, um Newcastle, mesmo que ela recupere alguma coisa, ela pode ficar sendo um portador crônico da doença e transferir isso para os outros, né? Então, reprodutor, você recupera. Você vai adquirir saúde novamente para fazer uma apresentação muito pouco provável. Você vai pegar uma galinha dessa e pôr para cruzar, ela pode ser uma doente crônica também de um vírus, uma bactéria aí complicada, também meio difícil, né? Então, infelizmente, né, é um fator de desclassificação definitivo da ave do seu criatório se ela aparecer com esse peito seco. E você só vai ser surpreendido com isso se você não fizer pesagem, né? Porque se você fizer semanalmente a pesagem das suas aves, coisa que se faz em 1 minuto, né? Não tirar um galo, por exemplo, da gaiola para levar no passeador em cima da balança. Anota o peso. Uma vez por semana. Isso custa alguma coisa? Agora você vai vendo. Ó, pesava 3.500, 3.450, 3.400, 3.300, 3.200, 3.100. Opa! O que está acontecendo, né? Então esse galo é um provável peito seco daqui a um tempo, né? Então, essa é a situação de questão de peito seco. O tratamento vai depender de você descobrir que causa é, né? Então, assim, se isso aí é uma doença viral, você sabe que não vai ter tratamento, né? Se isso aí é uma doença desnutricional, é bom você verificar se é um problema daquela ave só, ou se você está desnutrindo todas as suas aves por estar fornecendo alimentação inadequada, né? Se isso aí for um problema, por exemplo, causado por fungo, se for uma doença respiratória, até uma tuberculose, que não é tão rara em aves, né? Uma doença respiratória, assim, esse galo vai ser definitivamente afastado, nunca mais você vai recuperá-lo, né? E o tratamento não vale a pena, o custo é muito alto, né? Se esse galo tem aliás, esqueci de falar, né? No estresse, naquela situação de estresse, tem também o peito seco pós-embate, né? Pós-apresentação, tá? Por que isso? Porque esse galo sofreu traumas aí importantes. A gente nunca pensa nisso, né? Mas o galo pode sofrer muito trauma durante uma apresentação. E muitas vezes esses traumas comprometem órgãos internos da ave, né? Então, o galo, no pós-apresentação, se ele foi bem cuidado, nós vamos falar sobre isso depois, se ele foi bem cuidado, né? Vamos dizer assim, se adequou bem à situação do pós-combate, né? E se realmente valer a pena cuidar dele, né? Às vezes não vale a pena, às vezes até você dá o galo para outro. Mas às vezes, assim, vamos supor, o galo ganhou uma briga muito boa, o galo apresentou muito bem, mas ele sofreu contusões, né? Esse galo, a pesagem é diária, né?
e tem que ver se ele está alimentando, porque às vezes ferimentos na boca impedem o galo de se alimentar, né? Então, assim, ver se está se alimentando bem, está alimentando bem, está enchendo o papo, mas está perdendo peso, pode ser um outro fator de estresse provocado por trauma do combate, né? Vale a pena cuidar? Vocês que sabem, né? Vocês que sabem. Né? É uma questão aí muito pessoal do próprio galista, né? Eu cuido até um certo ponto, né? Em geral, galo meu que passa para o segundo tempo, ele tem que estar fazendo um combate com um galo muito bom, e tem que ganhar, né? Empatar e não volta para o meu cocheira. Agora, fez um combate muito duro, com um parceiro muito bom, mesmo que empate, né? Você tem que analisar bem a briga. Não, mas geralmente um galo que leva o combate até o final, ele vai ser bem traumatizado, né? E, obviamente, esse galo tem que ser bem acompanhado, né? E se ele começar a perder peso, você fica com o pé atrás da orelha, porque ou ele não está alimentando, né? Ou o lugar onde ele está ali no pós-combate é inadequado. Tem gente que vem com galo no pós-combate, coloca ele dentro do galinho, dentro do mesmo viveiro onde ele estava antes, onde estão os galos. Nunca deve ser feito isso, nunca. Isso aí é um troço descartável. Você tem que ter uma área para os galos do pós-combate. E uma área pequena, porque dificilmente hoje você briga mais de 10 galos no fim de semana, né? Quase nunca vai fazer isso, né? Mas, a não ser que você tenha uma criação muito grande, ou você viaje muito, né? Vá para longe, vá para os grandes torneios longe. Mas, se você tiver 10 viveirinhos separados para pôr esses galos, né, eu vou falar sobre as condições necessárias para isso, você tem condição de ficar lá todo dia, pesa o galo, todo dia observa o galo, põe comida, vê se ele está comendo, vê como está, né? Avalia todos os ferimentos do galo. Nós vamos falar sobre isso, né? Mas há esse estresse pós-combate, muitas vezes esse estresse pós-combate leva o galo à situação crônica de desnutrição e aí se caracteriza a situação de peito seco. Na verdade, o galo seca tudo, né? Seca o músculo da perna, seca o músculo da asa, do peito, seca tudo, né? O galo chega a pesar 1 quilo de bobear. Então essa é a situação de peito seco, né? Muita gente me perguntando, é isso que eu tenho para passar para vocês. É uma situação que vocês vão ter que avaliar se vale a pena cuidar, né? Se vocês acharem que vale a pena cuidar, então vão cuidar, né? Vão tratar dele, vão cuidar. Mas o custo é alto e a possibilidade desse galo voltar a combate é quase nenhuma. Então tá, essa semana ainda vou postar mais vídeo, né, gente? Vai chegando mais o fim de semana, eu vou ter um pouco mais de folga, então eu posto um pouco mais de vídeo. Nessa semana vamos dar mais um passo, né, na parte do trato dos galos, porque eu estou falando sobre essas doenças a pedidos, né? Então, já como teve tanto pedido, eu aproveito e faço esse videozinho que é mais tranquilo de fazer. Tá bom? Então, uma boa dia, uma boa tarde, uma boa noite para vocês. Continuamos com o nosso canal. Falou? Um abraço, Márcio Bacarini.